Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Como Que os Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula aí de língua portuguesa ou de linguagens, códigos, suas tecnologias. Lembrando, hein, essas aulas são todas voltadas aqui para o Enseja 2023, então são aulas atualizadas e prontas para a sua aprovação. Então você que busca a sua tão sonhada certificação, a conquista aí dos seus objetivos futuros, aqui é o lugar certo, tá? Você está no Conquiste Seus Sonhos, um único canal do YouTube que oferece aulas 100% gratuitas para a sua prova, para o seu edital, tá? É o único que faz isso e também trazendo conteúdo completo, não apenas 2 ou 3 aulas e depois te cobrando uma fortuna para você estudar. Aqui não, tá? Aqui é tudo dentro, tudo de graça, tudo dentro do seu edital, né? Sem preocupações. Então fica tranquilo, vem comigo que eu vou te ajudar em mais uma aula. Heitor, dessa vez, o que a gente vai falar? Bom, dessa vez vamos conversar um pouquinho sobre diferentes tipos de texto, ou como alguns chamam, algumas gramáticas, de gêneros textuais. Mas ó, fica tranquilo, é a mesma coisa. Heitor, o que é isso? É importante? Nossa, é demais. Porque é o seguinte, a sua prova de linguagens, ela sempre vai falar sobre diferentes tipos de texto. Então você tem que bater o olho, tá? E saber, primeiro, ele vai perguntar, Heitor, qual é o seu tipo de texto? Sim. Segundo, tem algumas características que você tem que decorar de cada uma delas. E eu vou falar tudo que cai. E aqueles que não caem tanto, tá? Eu também vou dizer. Eu vou falar, ó, esse aqui você não estuda tanto, só precisa conhecer. Agora, o outro você tem que se aprofundar. Outra coisa que você tem que saber, né? Alguns têm uma tendência maior em cair do que outros, tá? Então, nem todos são tão importantes assim. Então, fica tranquilo. Então, como é que você sabe isso? Como é que você meio que prevê? Da mesma forma que a gente conseguiu prever todo o conteúdo dos outros ensejas, né? E também a gente sempre acerta o tema da redação, né? Se você for ver. Então, por quê? Porque a gente estuda as provas anteriores, tá? Diferentemente, pessoal, de lugares, aí de outros lugares que não analisam as provas, aqui a gente está sempre estudando aquilo que cai. Então é simples, pessoal, é simples, porque muitas questões elas se parecem de um ano para o outro, então fica muito fácil. Então vamos começar. Bom, gêneros textuais. Você tem que saber o seguinte. Lembra que a gente conversou, cada vez que a gente se comunica, cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente escreve, a gente sempre tem um objetivo diferente? Lembra? Quando você está falando com seu filho, você tem um objetivo. Quando você está falando com seu chefe, você também tem outro. E na hora de escrever, pessoal, é a mesma coisa. Não muda, não muda. Bacana, né? É a mesma coisa. Só que o que a gente já percebeu? Que há inúmeros textos diferentes, não é? Por exemplo, quando alguém escreve uma bula de remédio, né, que a gente já vai ver o que é isso. Então, você quer saber ali as instruções, né, para que serve aquele remédio. Agora, quando você está falando com, sei lá, com seu pai, sua mãe, você não vai falar da mesma forma que alguém que escreve uma bula de remédio. Né? Você vai escrever diferente, você vai falar diferente, tá bom? Você vai ter uma postura diferente. Então, cada vez que a gente se comunica, a gente tem um objetivo. Isso é importante. E isso é importante, pessoal. Tudo que está aqui, anota, toma um caderninho e anota tudo aí do seu lado, porque é muito importante, tá? Então é o seguinte, dependendo do nosso objetivo, a gente vai escolher o melhor tipo de texto, ou seja, o nosso gênero textual. Gênero é tipo, tá bom? Então, nosso gênero textual. Eu gosto de colocar essa expressão porque alguns gramáticos chamam isso, né? Então, eu sei que tem muita gente que estuda em materiais de outros lugares, eu gosto sempre de fazer essa tradução para ajudar você, beleza? Bom, Heitor, quais são os que mais caem na sua prova? São esses que eu trouxe. Então, olha só, texto publicitário, reportagem, poema, manual, bula de remédio, charge, fotografia, receita, biografia, conto e diário. Você tem que saber o que é isso tudo, tá? E algumas características mais pontuais. Então vamos começar já falando isso. Ó, de cara, esse é um dos mais importantes, talvez até o mais, tá? Publicidade. 2 questõezinhas, sua prova está garantida de cair aqui. Então o que eu tenho que saber sobre publicidade? Um texto, pessoal, publicitário, olha o próprio nome diz, né? Ele tem, qual que é o grande objetivo? Qual é a função de um texto? É fazer com que aquele que está lendo aquela mensagem, aquele que está vendo aquela imagem, né? Seja ele um texto verbal ou não verbal, tá vendo como é importante assistir as aulas anteriores? Ele conheça o produto ou serviço que está sendo oferecido, tá bom? Esse é o objetivo, ponto final, né? Em alguns casos, é realmente uma questão de venda. Então, né, tenho, sei lá, uma câmera e quero fazer um texto publicitário. Por quê? Porque eu quero que o meu
potencial cliente compre aquela câmera, por exemplo. Tá bom? Então você vai falar da qualidade da câmera, você vai falar qual o tamanho dela, para que ela serve, se ela é boa, se não é, para perto, para longe, se tem zoom, se não tem, e várias outras características, né? Incluindo a questão do preço. Porém, presta atenção, e é nessa parte B que pouca gente, né, acerta a questão quando vem. Um texto publicitário não é só isso, tá? Principalmente para a prova do Enseja. Para a prova do Enseja, ela tem duas definições, essa é a primeira. Então, qual que é a segunda? Que é o seguinte, que a publicidade também serve para questões sociais. Então, anota aí, questões sociais. Então, para que serve uma publicidade com objetivo social? De conscientização. Então, geralmente, pessoal, o que vai vir? Vai vir uma questão, um tema, uma abordagem sobre algum problema que está acontecendo na sociedade, tá bom? E o texto publicitário, ele surge justamente para conscientizar a população de uma maneira geral, tá? Então, vai falar, de repente, o problema que as pessoas têm ao beber e dirigir, né, que geralmente é 90% dos casos na sua prova. Ou então vai falar, né, de alguma questão, por exemplo, do uso de drogas pelos adolescentes, tá bom? Ou então, como a mulher realmente no mercado de trabalho muitas vezes não é respeitada como deveria ser. Então, vai sempre abordar uma questão social. Então, geralmente, presta atenção, hein? Primeiro, para que serve? Para conscientizar. Segundo, quem é que faz esses textos publicitários geralmente, quando é para uma questão social? O próprio governo, tá? Terceiro ponto, cuidado, hein? Não é só porque está fazendo um texto publicitário, isso caiu na última prova, e quer dizer que a pessoa ali do próprio texto, né, o eu lírico, se cair, depois você vai ter uma aula aqui só sobre isso, que está participando. Então, nós devemos agir com... Não quer dizer que a pessoa que escreveu o texto também tem que agir, tá? É só uma forma de se aproximar do escritor com o leitor, combinado? Em alguns casos, o verbo que surge, ele pode vir no imperativo. Então, o que é o verbo no imperativo? Já vou adiantar, eu sei que a gente tem uma aula sobre verbo, mas eu já vou adiantar para você. Um verbo no imperativo está indicando uma ordem. Então, imagina alguém falando para outra pessoa e dando uma ordem. Simples assim. Compre, faça, escolha, decida, ok? E geralmente a publicidade vem. Eu trouxe uma que realmente é bem característica. Ela é feita pelo Detran do Distrito Federal e está escrito: no trânsito, qualquer distração pode ser fatal. Está escrito isso, ou seja, texto verbal. Só que também tem uma imagem. E essa imagem a gente também tem que interpretar. É assim que você faz questão da prova do Enseja, tá? E o que é a imagem? Que é esse texto não verbal. Quando tem um texto verbal e não verbal, a gente tem que analisar os dois, o texto escrito e a imagem. E o que está acontecendo na imagem? Tem uma pessoa dirigindo ao mesmo tempo que está com um celular, ok? E o texto, ele, né, vai ainda complementar essa informação, ou seja, se você se distrair, isso pode acontecer algo muito, muito grave, uma fatalidade. Portanto, é uma propaganda de conscientização para as pessoas não utilizarem o celular enquanto dirigem. Beleza? Simples assim, está conscientizando a população. Olha, vai mexer no celular, não dirige. Simplesmente não misture uma coisinha com a outra. Tá? Outra coisa que pode cair, ajude a Cruz Vermelha a aplacar o sofrimento humano, ou seja, diminuir o sofrimento que a humanidade tem. E aqui tem uma propaganda, né, da Cruz Vermelha do Mato Grosso do Sul. Por que é importante você observar? Primeiro, campanha de conscientização, né, para ajudar a Cruz Vermelha, né, a organização realmente que ajuda muitas pessoas em estado de necessidade. E primeira palavrinha que surge, ajude. Verbo no imperativo, dando uma ordem. Ajude, faça, tá bom? Então fica atento a isso, a essas dicas todas que eu passei aqui para vocês. Próximo texto que a gente tem que avaliar, a questão da reportagem. A reportagem, ela também é muito importante, né? Ela, geralmente, se você das antigas, você sabe, né? Você pegava o jornal, você via bastante reportagem. Agora tem que explicar com mais detalhes, porque a geração mais recente, ela não tem o hábito, né, de ler o jornal, e pelo menos o jornal físico, né? Então a gente tem que sempre explicar um pouquinho melhor, porque a gente tem pessoal aqui, né, de todos os públicos, mas não tem problema nenhum. Então quando você abre, por exemplo, um portal de notícias, né, da UOL, do Globo, do Terra, não sei se ainda existe o Wiki, não lembro, mas quando você abre ali o portal de notícias, você tem ali várias reportagens. Então,
Da mesma forma que o jornal impresso também tem, né, numa revista. Então, o que ele vai ter? Vai ter um objetivo sempre, né, de informar aquela pessoa que está lendo sobre algum fato que está acontecendo no dia a dia, que aconteceu nos últimos dias ou horas, ou então, né, falar sobre uma notícia, né, dissertando ali sobre algum assunto, dissertando ali sobre alguma problemática do nosso cotidiano, tá? Em algumas ocasiões também é importante falar, né? Eles relatam também sobre alguma coisa que está acontecendo ou no cenário nacional ou no cenário internacional, ou seja, dentro do Brasil ou fora do Brasil, tá? Porque já caiu uma questão da sua prova do Enem já falando, olha, um texto voltado à reportagem trata exclusivamente sobre notícias do Brasil. Não, trata também de notícias do Brasil, não é exclusivo, não é único, pode também ser de fora. Pessoal, depende da reportagem, tanto faz. Parece fácil, né? Mas é que na hora da prova a gente esquece algumas palavras, a gente está cansado, né? Tem um fator psicológico que muitas vezes influencia. Então fica atento. Por mais fácil que a questão pareça, veja, você tem que acertar principalmente as questões mais fáceis. Então fica atento a isso, tá bom? Um detalhe bem legal, tá? No final do texto, ele tem sempre uma fonte. O que significa fonte? Olha só. É aonde que essa notícia foi retirada. E eu trouxe aqui um exemplo aqui, ó. Por exemplo, mesmo 2 anos depois do prazo, o Brasil ainda não conseguiu atingir a meta da redução do analfabetismo fixada para 2015, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, PNAD, de 2017, divulgados na manhã desta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Fonte, globo.com/educação. Ou seja, só olhando a fonte, né, a gente sabe que essa notícia foi tirada do site Globo, tá? E está tratando sobre educação, tá? E aí, quando a gente vai para o texto, a gente realmente vai se aprofundar e vai falar, realmente, está falando sobre um tema da educação e está se aprofundando ainda mais. Está falando sobre a questão do analfabetismo e está falando da questão que o Brasil ainda não conseguiu atingir a meta, né, muitas vezes. E isso é uma reportagem que surge com muita frequência, né? Porque o Brasil nunca atinge a meta necessária. Então, esse, pessoal, é sempre o foco que a gente tem que ter, tá bom? Preste atenção na fonte, preste atenção sobre o assunto que está sendo dito. E aquele detalhe, lê o texto uma vez, não entendeu? Volta a ler de novo, é assim que a gente vai interpretar. Mas ó, tá falando sobre um fato, uma notícia, né? Tá informando sobre, tá falando uma notícia, um acontecimento, tá passando uma informação nova ao leitor. Isso que é uma reportagem simples assim, tá bom? Outro que eu quero trazer bastante é a questão do poema. O que você tem que saber, pessoal? Primeiro, né, um poema, né, muitas vezes é escrito ali pelo poeta, né, que fez, ele é uma obra literária, tá? Então ele não tem uma preocupação em passar algo concreto, algo real, algo da realidade. Ele não está passando uma notícia, né? Muitas vezes ele quer passar um sentimento, muitas vezes ele quer passar, pode sim passar uma informação, mas ele também tem outras características, tá? De voltar um pouquinho mais para a questão pessoal, um pouquinho de outras ações, tá? E, ó, presta atenção, não existe uma regra definida, todo poema tem que ser dessa forma, tá bom? Porém, aqui é o que eu quero te dar o caminho das pedras, aqui, o pulo do gato, que é o seguinte: toda vez que você cai um poema na prova do Enseja, ele tem algumas características. Primeiro, olha a cara dele, olha lá para baixo, eu trouxe esse exemplo aqui do poema da Cecília Meirelles, e olha só, é igualzinho uma reportagem? Não, Heitor. Ele tem ali algumas linhas, depois tem um espaço. Tem algumas linhas, tem algum espaço. Beleza. Ao invés da fonte, a gente tem o nome do autor. Presta atenção, sempre embaixo do lado direito. E lá em cima, no começo, nós temos geralmente ali o título do nosso poema, tá? Pessoal, isso é uma característica que eles sempre vai aparecer na sua prova do Enseja, tá? Eu vou te dar umas dicas muito preciosas, principalmente porque geralmente o poema aparece na parte de português, tá? Em algumas questões, algumas até misturando questão de música e poema. Outras vezes aparece, sabe o que, pessoal? Nas questões de espanhol, mas você acerta mesmo, mesmo sem saber espanhol. Por quê? Primeira coisa, presta atenção sempre no título. O título ele sempre vai encaminhar sobre o que o assunto está falando, tá? Segunda coisa,
Caso você goste, conheça, entenda alguma coisa do poema, você pode simplesmente ver o autor que fez. Por quê? Sabendo o autor, de repente você tem algum encaminhamento sobre... Porque os autores geralmente escrevem sobre determinados assuntos. Então, se você acompanha, pode também mais uma ferramenta para te dar essa pista, tá? Outra coisa, você tem que saber esse nome, tá? Cada linha, a gente não chama... Heitor, não chama linha? Pode até chamar, mas a sua prova ela já veio chamar, tá? Que é o seguinte, ó. Linha em poema ele vai chamar de verso. Então ele pode falar, olha, observe o terceiro verso do seu poema. Você fala, por que é o terceiro verso? É a terceira linha, tá bom? Então, ao invés de linha, ele vai utilizar a palavra verso. Então decora isso, tá bom? E é o seguinte, tá vendo que ele tem várias linhas, um espaço. Várias linhas, um espaço. Ou seja, cada verso, um espaço. Cada verso, um espaço. Ou seja, cada conjuntinho de versos entre um espaço e outro, nós chamamos de estrofe. Vou repetir. Cada conjunto de verso a gente chama de estrofe. Então vamos lá. Poema Nadador é o título, correto? E aí você tem você tem 3 linhas. Como é que é o nome de linha? É verso. Beleza? Tranquilo. Então a gente tem o primeiro, segundo e terceiro verso, que vai o que me encanta e vai até da água. Pessoal, essas 3 primeiros versos a gente chama de estrofe. Então, primeira estrofe, primeira, terceira verso. Segunda estrofe, da 4º ao 6º verso. E assim por diante. Então, esse poema, pessoal, tem quantas estrofes? 4 estrofes, sendo que cada estrofe tem 3 versos. Totalizando 3, 6, 9, 12 versos, tá bom? O título não conta. O título não conta como linha ou como verso, tá bom? Então, não esquece disso, tá? Muitas vezes, e aqui presta atenção, isso é um dado estatístico. As pessoas, quando têm questões de poema, não leem até o final. Então, você vai fazer diferente. Você vai ler tudo, sempre, com muita atenção. Segundo detalhe que eu quero que você preste atenção. Geralmente as respostas estão no final das linhas, ou seja, no final dos versos, tá bom? Então, geralmente tem uma rima entre um verso e outro, tá? Ou tem alguma palavra que pode indicar alguma coisa para o texto, tá bom? E por fim, presta atenção, geralmente as respostas ligadas a poema estão na última estrofe, tá? Muitas vezes isso já aconteceu, tá? Então, leia sempre até o final, porque essas dicas são extremamente essenciais. Combinado? Pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Na próxima aula a gente vai dar continuidade em outros tipos de texto, tá bom? Não esquece, por gentileza, do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, de comentar aqui embaixo e compartilhar. Caso queira, dê uma olhada na descrição do vídeo e, por gentileza, torne-se membro do canal para dar continuidade nesse projeto. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.